Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar de disseminação e partilha da democracia política à democracia social. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal de YouTube do INA e conta com apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa de Ana Catarina Oliveira e Flávia Silva, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar encerra a sexta edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Este programa, lançado em 2021, tem por objetivo a promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais nos serviços públicos portugueses e resulta de uma parceria entre quase 2 dezenas de entidades públicas sob o alto patrocínio da Provedoria de Justiça e consiste num curso de e-learning destinado a trabalhadores e dirigentes da administração pública com a duração de 30 horas síncronas que culminam no presente webinar de disseminação e partilha. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo fazê-lo através do chat ou usando a ferramenta Levantar a Mão. Tal como nas primeiras edições, contamos com a participação de convidados de várias entidades da sociedade civil que aqui queremos congregar. Na sessão de hoje, contamos com a participação de Inácio Lugero, da Associação Grêmio Ibérico Cultural e Social, Mafalda Ferreira, da Associação I, para a Igualdade e Inclusão, e Susana Fonseca, da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a Presidente do INA-IP, Luísa Neto. Obrigada e boa sessão. Muito obrigada, Manuela. Saúde a todos, um bom dia a todos e a todas. É um gosto voltar a estar com aqueles com quem estive no webinar inicial e também na primeira sessão deste Programa de Capacitação em Direitos Humanos e da Administração Pública. E recordo que este programa de capacitação tem essencialmente como pano de fundo ou como enquadramento a circunstância de ter o INA entendido que há duas áreas de formação estratégica, deveria haver duas áreas de formação estratégica editadas em 2022, aquelas que são as áreas de formação estratégica da administração pública, e uma dessas novas áreas de formação estratégica na administração pública foi precisamente da cidadania e da participação. E no âmbito dessa cidadania e participação, resolvemos, de facto, com várias outras entidades, criar este programa de capacitação em direitos humanos. Se no webinar inicial nós tivemos a possibilidade de ter a presença da instituição Provedoria de Justiça enquanto instituição nacional de direitos humanos para termos o enquadramento daquela que é também a postura nacional e internacional nessa matéria, neste webinar final o nosso objetivo foi tentar demonstrar que o Estado de Direito Democrático tem aqui uma força centrípeta, ou seja, tentar perceber como é que podem as entidades da sociedade civil ser uma inspiração e ser também eventual prolongamento dos resultados que são desejados pelo Estado e pela administração pública. E por isso escolhemos aqui estas três entidades, em cada uma das edições escolhemos três entidades diferentes que possam vir refletir connosco, orientar-nos os horizontes, e temos aqui três entidades de dimensões e escopo diferentes, naturalmente, que já foram nomeados pela Manuela Oliveira, o Grêmio Ibérico Cultural e Social, a Associação Plano I, a Zero, e estas diferentes dimensões, estes diferentes escopos ajudar-nos-ão certamente a perceber de forma mais evidente qual é este enquadramento geral da sociedade em que vivemos e para a qual a administração pública também funciona como esteio. Agradeço muito a presença dos três e muito melhor do que eu, naturalmente, iremos ouvir aquilo que cada um tem num primeiro momento para partilhar connosco. E, portanto, eu começava por dizer ao Inácio Lugero que tem aqui a palavra, por favor. Estão-me a ouvir? Tudo bem. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Dr. Luísa Neto. Quero agradecer também aos meus companheiros do Grêmio, porque nós sabemos um trabalho coletivo. Aqui ao meu lado está-me a ajudar na parte aqui informática, que eu às vezes
falha um bocadinho, e na parte da elaboração do que vou ler, quero deixar também uma palavra ao Francisco Espada, que é um homem das filosofias, um professor de filosofia da nossa sociedade. Só para fazer um enquadramento, o Grêmio é uma entidade cultural de solidariedade social sem fins lucrativos, cujo âmbito geográfico é a Península Ibérica. Temos a nossa sede nos Olivais, em Lisboa, e foi fundada em 5 de junho de 2017. Sobre o título Eterna Promessa da Democracia, o lugar do nosso pensamento. Esta nossa apresentação pretende colocar-nos na posição teórica da qual partimos para a atividade social, dialogando com o mote de que nos traz aqui hoje. Pretendemos fazer-nos conhecer no lugar em que o direito humano é preservado, o horizonte democrático. Esta reflexão nasce de muitas vozes, de tantas quantas as que trabalham para a concretização deste projeto. E, portanto, a autoria das palavras que vos dirigimos a seguir tomam a real proporção tanto da comunidade que constitui o Grêmio Ibérico Cultural e Social, quanto daquela para o qual trabalhamos a sociedade civil. Isto é o slide 2, ok. Sendo que a nossa comunidade é constituída por várias formações técnicas, profissionais e académicas, o título enigmático brota de uma proposta filosófica da autoria de Jacques Derrida, filósofo franco-magrebino contemporâneo, para quem a hospitalidade da humanidade reside no direito à diferença e à singularidade de todos. Adverte-nos ele, não há nada nem ainda democracia digna desse nome. A democracia continua por vir, por engendar ou reagendar. Força de lei, Derrida, página 82. Reconhecendo que o conceito de democracia se caracteriza por uma indeterminação semântica subjacente às próprias concepções históricas, que se foram apropriando da noção, esta passagem assinala os contornos do nosso pensamento teórico por duas razões. Primeira, relembramos que a democracia é mais que um conceito político ou politizado, é uma noção que nos permite refletir sobre o horizonte social, político, antropológico da organização e evolução da sociedade humana. Segundo, porque a ideia de uma democracia por vir corresponde à possibilidade de estruturar o projeto permanente, busca por uma feliz possibilidade de concretização. Bom, feliz porquê? A democracia por vir não é, para Derrida, uma democracia futura, um novo regime ou uma nova organização dos Estados-nações. Este, por vir, entre comas, é a promessa de uma democracia democrática, que nunca chega a ser concretizada ou efetivada por uma percepção castradora e sedimentada numa promessa em aberto, prometendo sempre que permanece prometida. Não quer isto dizer uma promessa futura, mas um dever sempre e para sempre urgente, um processo sem fim do progresso da sociedade humana. Para eu, slide 3, por favor. Obrigado, Manuel. No fundamental base da democracia residem vários valores imperativos que ditam a liberdade de expressão e a representação política. Estes não permitem apenas a salvaguarda e manutenção dos direitos políticos, sociais e individuais, por oposição, possibilitam também o acolhimento do inimigo antidemocrático no próprio seio da democracia, no seu próprio sistema, como se este acolhimento se revelasse a única forma de prevalecimento e afirmação de si mesmo. Tendo por base a violação da liberdade do indivíduo, a democracia obriga-se a aceitar no seu sistema defensores de ideias destrutivos dos próprios aparelhos democráticos, aceitando assim a possibilidade de traição dos seus mais elementos pilares. Assim, reina no horizonte democrático a liberdade e do direito à necessidade dos princípios não violados, não violentados, da vigilância, dissidência e resistência. Designando o lugar de cada um ao seu pensamento, a noção política da democracia vem-nos alertar-nos para o surgimento daqueles cujo pensamento destrutivo a pode fazer criar, recorrendo, favorecendo os interesses de poucos,
pelo sacrifício da dignidade da vida e dos direitos fundamentais dos outros. Deste facto, nasce a necessidade do cultivo para a constante atenção crítica e resistência dos discursos obscuros, desinformados e mitomânicos. E, por vir, a que Derrida se referia, é a inquietante abertura para o futuro que tanto pode ser de queda quanto sustento democrático. É o slide 4, por favor. Ok. Para que não caia, consideramos que o nosso porvir, o porvir democrático, deve corresponder à abertura vigente, apelando à responsabilidade ética do sujeito, demarcadamente democrático, a dois panoramas: ao horizonte da normalidade social e política, o direito, e ao horizonte da interminação da responsabilidade, que descreve das mesmas normas, a justiça, caracterizada pela reinvenção constante dos seus próprios propósitos. Recorrendo novamente a Jacques Derrida, segundo este, não há democracia sem respeito pela singularidade ou pela alteridade irredutível, mas também não há democracia sem a comunidade de amigos, sem cálculo de maiorias, sem prejuízos identificáveis. Estas duas leis são irredutíveis uma à outra. Políticas de amizade. Pergunta-nos como será possível formar uma ordem mundial que se baseie em princípios democráticos humanistas. Se haver justiça social, esta deve permanecer permanentemente aberta às diferenças e tipicamente democrática. Por vezes, ainda que muitos nos juntemos, parecemos que sempre tão poucos para a tamanha obra. Mas descobrimos que neste laço fraterno que nos faz ir ao encontro da comunidade residente real, o sustento da democraticidade do direito, da dignidade humana e da luta contra o sectarismo e a opressão. Descobrimos que a saúde da democracia, por vir, está no cuidar da educação, da cultura e da solidariedade, e considerando sempre o outro como igual, sistematicamente digno daquele que o auxilia. O quinto slide, por favor. Não sei se... Para nós, esta democracia, por vir, apela a um pensamento crítico sempre cultivado, tão interminável quanto militante, como forma de protesto a todo o tipo de imprudência, abuso, dogmatismos ou demagogias. O apelo democrático é o apelo pela autocrítica política, sim, mas não só. Assim, estabelecemos a nossa missão de dar expressão ao dever de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais e dos direitos culturais dos cidadãos. Cuidar do lugar dos direitos humanos, a partir do lugar em que nos encontramos, passa pela valorização e o reforço do modelo social europeu, cuja proliferação do setor cultural nos surge como objetivo comum a perfeitidade de que falamos. Temos como aspiração o ascender ou reascender da chama da consciência histórica e social de cada indivíduo, para que nele nasça ou volte a nascer a chama da cidadania que se traduz, entre outras coisas, na participação ativa numa sociedade que se quer justa e fraterna. 6. Criar ou recriar em cada indivíduo a sede, a vontade e a concretização de fazer parte integrante de uma luta que, sendo dele, é dos outros também. A luta pela igualdade do direito ao pensamento, à opinião, ao direito à tomada de posição no vasto horizonte democrático. O projeto é também ele, um porvir, que excede o sectarismo etário, regional, cultural e até nacional. A ideia base da democracia do nosso trabalho é que cada cidadão tem para si a responsabilidade da criação e a preservação dos seus valores éticos, individuais e comunitários, pela prática da liberdade, cujos pressupostos nos exigem a cada dia que passa a perpétua busca por mais conhecimento e a nova informação, bem como a criação de massa crítica capaz de irradiação da empatia em qualquer setor da sociedade. Falta um sétimo. Está aqui. O último, então. É por este motivo que centramos a nossa atuação nas áreas associativas, social e editorial, com o intuito de combater o conformismo na sociedade
e promover a expressão de opiniões políticas e valores fundamentais. Cabe-nos a organização de sessões sobre a educação cívica nas escolas, a promoção da discussão aberta e do debate saudável sobre temas importantes muitas vezes esquecidos e estimulando a procura por informação confiável. No Grêmio Ibérico, somos de todos para todos. Não esquecemos os contornos únicos de cada um, mas reconhecemos em todos a mesma dignidade e direitos, no lugar, na voz e no intelecto. Se a democracia é essa promessa eterna, sempre por vir, se os direitos e a dignidade, por maiores que sejam, estarão sempre adiados. A nossa abertura dos nossos braços, da nossa fraternidade, perdurará neste tempo, sempre adiante. Agora, que nos conheçam um pouco melhor, como agimos e como pensamos, sentimos-nos sempre convidados para se juntarem a nós como nossos ativistas. Obrigados a todos e a todas. Acho que não sei se cumpri os Muito, não sei se muito cumpri obrigada. Muito obrigada, Inácio. Eu julgo que há aqui questões já que podemos depois aproveitar para uma segunda ronda de discussão. Eu chamaria aqui a atenção para essa ideia enfim, que é do Derrida, da democracia como comunidade de amigos. Acrescentaria aqui a ideia também da democracia como vida decente, também já acentuada por alguns. A questão do dever de solidariedade e fraternidade, a que corresponde também aqui uma ideia de cuidado e uma sociedade de cuidados, e depois, em especial, a questão do serviço público cultural, e por outro lado, esta vontade de evitar a apatia. O Marshall falava do citizen in the making, desta necessidade de percebermos que pode haver transmissão de determinado tipo de competências do ponto de vista de reflexão crítica, do ponto de vista de comunicação política, no sentido amplo do termo, e no fundo é isso também, através desta busca pela informação confiável, da educação cívica nas escolas e desta discussão aberta, que será certamente o vosso objetivo. Sem mais delongas, eu passaria à Mafalda Ferreira, da Associação Plano I. Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar toda a audiência, em particular a professora Luísa Neto. Vou deixar aqui só uma nota: a professora Luísa Neto provavelmente já não se recorda, mas foi minha professora no doutoramento, e efetivamente teve aqui um peso marcante, inclusivamente na decisão daquela que seria a minha tese, e portanto muito me honra aceitar este convite, e agradecer também em particular à doutora Mónica Brito por toda portanto, a articulação para que pudéssemos estar aqui hoje. Eu vou-vos falar sobre a Associação Plano I, portanto vou fazer inicialmente uma breve apresentação do trabalho que desenvolvemos atualmente, e depois, ou ainda durante esta ronda, ou eventualmente na segunda, de que forma é que o nosso trabalho se traduz então na democracia a nível político e a nível social. Vou então compartilhar a minha apresentação. Portanto, a Associação Plano I é uma ONG sem fins lucrativos com um estatuto de IPSS, e os nossos objetivos centrais são efetivamente a promoção da igualdade e da inclusão, e acima de tudo a prevenção e o combate a todas as formas de discriminação e violência. Nós temos aqui um particular enfoque, digamos, na difusão de discursos e da concretização de práticas de inclusão, através de uma perspectiva interseccional, que eu diria que é o foco do nosso trabalho, designadamente naquilo que se refere às questões do género, da etnia, da idade, da orientação sexual, da diversidade funcional e de uma outra série de variáveis pessoais e individuais que efetivamente influenciam o percurso e a história individual de cada pessoa, utente que acompanhamos. De que forma é que nós colocamos em prática o nosso trabalho? Através da implementação de uma série de projetos, quer projetos de contexto de intervenção social direta, como também outros projetos de prevenção junto do contexto escolar, do contexto académico,
mais recentemente também junto do contexto prisional, alguns trabalhos desenvolvidos junto à Administração Pública Central, entre outros. Portanto, vou fazer uma apresentação geral e depois focar-me nos projetos que temos em curso neste momento. Portanto, a associação está sediada no Porto, foi fundada no ano de 2015 e, portanto, como já referi, o nosso foco é efetivamente dar resposta aqui a este amplo conjunto de questões sociais. Uma breve história do nosso trabalho. O nosso primeiro projeto financiado e que continua em curso até os dias de hoje é o Centro GIS. O Centro GIS é uma estrutura de atendimento para pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica ou de género. Em 2018 abrimos a Casa Arco-Íris. A Casa Arco-Íris foi a primeira estrutura desta natureza. Trata-se de uma estrutura de acolhimento de emergência para pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica ou de género. Fomos também reconhecidas enquanto entidade certificada pela DGERT e, portanto, o nosso departamento de formação é efetivamente um dos grandes focos do trabalho que desenvolvemos. E em 2019 fomos então reconhecidas aqui com o estatuto de IPSS. Em 2020 abrimos também a primeira estrutura desta natureza, que se trata de um apartamento de autonomização para pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica e de género. Portanto, após a saída de um regime de acolhimento de emergência ou de casa-abrigo, poderão integrar então este apartamento de autonomização. Em 2021, aliás, abrimos então o nosso espaço Lara, que é conhecido, portanto, como uma RAP, aqui no contexto da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Trata-se de uma estrutura de atendimento dirigida exclusivamente a crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Mas já vou explorar um pouco mais também cada uma destas iniciativas. As nossas áreas de intervenção ao longo destes quase 9 anos de existência têm sido maioritariamente as questões da violência doméstica, quer naquilo que concerne à violência doméstica e à violência de género praticada contra pessoas LGBTI, e, portanto, aqui com esta questão da interseccionalidade e da discriminação em função da orientação sexual, da identidade e da expressão de género e também das características sexuais à nascença. A igualdade de género foi desde o início o nosso princípio basilar, digamos assim, e que no fundo acabou por reger todo o trabalho que fomos desenvolvendo nos diversos contextos. E, portanto, nos últimos anos temos vindo a trabalhar também as questões do bullying e da violência escolar. Temos, portanto, como já referi, enquanto entidade certificada pela DGERT, um plano de formação focado nestas questões que referi anteriormente e, portanto, prestamos ações de formação para diversos públicos estratégicos acerca das temáticas da diversidade social e cultural, linguagem inclusiva, igualdade de género, masculinidades, violência doméstica e de género, assédio moral e sexual em diversos contextos, mas aqui com particular enfoque no contexto do trabalho, o bullying e cyberbullying, cursos mais específicos para profissionais desta área, mas portanto técnica ou técnica de apoio à vítima, e vamos realizando webinars mais esporádicos, mais pontuais, acerca de diversas temáticas, muitas delas focadas aqui também na área das ciências forenses, como as questões da fotografia forense, da prova de DNA em tribunal, do feminicídio, e portanto vamos recorrendo aqui a vários e várias profissionais de referência para a realização destes mesmos webinars. Neste momento temos em curso estes projetos que vos vou apresentar, sendo que, e depois poderemos até discutir isto numa fase ou na próxima ronda, as limitações que vamos ter nas questões do financiamento e que efetivamente muitas das vezes acabam por limitar a atuação das organizações do terceiro setor na implementação destas práticas. E, portanto, passo a falar sobre o Centro GIS. Como já referi, é efetivamente uma estrutura de atendimento
a pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica e de género. Também se aplica a pessoas que não estão neste momento nesta situação, mas já estiveram previamente. Integra então a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e é um projeto financiado pelo Pessoas 2030 e cofinanciado pela Câmara Municipal de Matosinhos. Gostava de deixar aqui, e já que a temática é efetivamente a democracia política e social, deixar uma nota para a importância não só do apoio da SIG enquanto interlocutora em todos os financiamentos que vamos tendo, quer de caráter nacional, quer internacional também, mas também em especial da Câmara Municipal de Matosinhos, portanto a autarquia é extremamente próxima do nosso trabalho e sem o apoio desta autarquia não seria possível, portanto o poder local, autárquico, no nosso caso, manifesta-se na possibilidade de podermos continuar a desenvolver o nosso trabalho. Aqui há algumas imagens do nosso centro GIS, portanto fica localizado no edifício da antiga Câmara Municipal de Matosinhos. E os nossos objetivos são, acima de tudo, focados na formação ou na sensibilização, capacitação de públicos estratégicos, portanto, em relação às questões LGBTI de uma forma geral e depois, em particular, da violência e discriminação perpetrada contra as pessoas LGBTI e também na disponibilização de serviços especializados. De que matéria? Portanto, nas valências do apoio psicológico, psiquiátrico, endocrinológico, jurídico e também social a pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica e de género. Naturalmente, nenhum destes trabalhos seria possível sem esta criação das redes colaborativas que temos e das entidades que colaboram connosco. Temos também um gabinete itinerante de saúde, portanto, este foi um projeto financiado com o apoio da EDP Solidária e que atualmente conta então também com o apoio da Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, que no fundo é o centro GIS, mas de forma itinerante. Portanto, para quem não consegue chegar até nós, que estamos localizadas em Matosinhos, na zona norte, portanto, o gabinete itinerante poderá deslocar-se para realizar apoio às vítimas que assim o necessitam. A Casa Arco-Íris é então a tal estrutura de acolhimento de emergência que vos falei, é também financiada pelo Pessoas 2030 e cofinanciada pela Câmara Municipal de Matosinhos, faz parte da RENAP também, algumas imagens da nossa casa, da nossa estrutura. E aqui, portanto, o apoio que prestamos para estas vítimas é efetivamente ao nível do alojamento, da higiene, da alimentação, da proteção e da segurança, acima de tudo, que é aquilo que este tipo de estruturas se propõe, à realização de apoio psicológico e social e também de apoio jurídico. Vamos também, naturalmente, articulando, conforme as necessidades da vítima, com serviços da área da justiça, da saúde, da educação, administração interna, segurança social, emprego, formação profissional e também com o sistema de proteção dos direitos das crianças e jovens, sempre que necessário. Portanto, a nossa casa não está apenas vocacionada para pessoas adultas, mas também para filhos e filhas destas vítimas que necessitem também de ser acolhidas neste contexto. Numa fase posterior a este acolhimento, surge então o Plano 3C, Casa com Cor, que é um apartamento de autonomização e que tem aqui o objetivo de acolher posteriormente à saída da casa-abrigo ou da resposta de emergência, as vítimas por um período máximo de 12 meses. Isto permite promover a sua autonomização, designadamente através da procura ativa de emprego, de conseguirem efetivamente autonomizar-se, designadamente no que concerne à sua habitação, e prestamos naturalmente todos os serviços em articulação com o Centro GIS para que consigam ser apoiados e apoiadas nas mais diversas valências. O espaço Lara, por fim, é então a nossa resposta de apoio psicológico especializado para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, vulgarmente conhecido então como RAP, e portanto prestamos aqui apoio psicológico especializado, quer através de uma intervenção psicoterapêutica individual, quer em grupo, às cidades, portanto, mais próximas
portanto, a nossa localização, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia e Gondomar. Portanto, os modelos que adotamos neste contexto são maioritariamente baseados no trauma. E, portanto, naturalmente, colaboramos constantemente com outras entidades da rede para a gestão dos casos que envolvam estas crianças e jovens. Desenvolvemos também 3 projetos atualmente, não desfazendo naturalmente todo o trabalho que viemos a desenvolver durante estes anos, focado na investigação científica e na publicação científica. Isto é algo que efetivamente é também um dos focos do nosso trabalho, portanto, temos diversos artigos científicos publicados em revistas nacionais, mas sobretudo internacionais, de referência, e, portanto, divulgar o nosso trabalho junto à comunidade científica é também um dos nossos focos. O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro em Contexto Universitário, portanto, existe outro também feito por outra entidade parceira, que é a OMAR, mas que se foca aqui no contexto escolar e nós, em particular, no contexto universitário, estuda as crenças e práticas dos e das estudantes universitários no que concerne à violência no namoro. Todos os resultados de qualquer um destes estudos estão disponíveis no nosso site, associaçãoplanoI.org, no separador das publicações, e poderão consultar os resultados anuais de cada um destes estudos, que são verdadeiramente preocupantes e que também servem de base para os restantes projetos de prevenção que fazemos com base nestes resultados. O Observatório da Violência no Namoro e o Observatório Nacional do Bullying são 2 iniciativas que, no fundo, aquilo que se propõem é um mapeamento nacional dos fenómenos da violência no namoro e do bullying, não apenas para a sua recolha, mas também para a divulgação junto dos meios de comunicação social e do público em geral, em particular aqui também às autoridades competentes nesta matéria, através de um report ou de uma infografia que sai anualmente nesta matéria. E, portanto, todos os anos, efetivamente, lançamos estes resultados e, portanto, temos tido resultados verdadeiramente preocupantes em cada uma destas matérias. Não sei se já atingi o meu tempo e se deixo eventualmente os próximos conteúdos para a Se próxima calhar ronda. sim, se calhar podemos passar depois Sim, então à fala. Obrigada. combinado. De nada. E destacando aqui aquele que é o contributo na prática de uma reflexão crítica naturalmente que suporta a ação do plano I, do capítulo. Ouvíamos o Lugero quanto ao contexto dessa reflexão crítica, ouvimos muito a Mafalda falar sobre esta necessidade de atuação emergencial e de teoria à prática. Vamos agora ouvir a Susana da Associação Zero, e eu diria que esta panóplia diversificada de temas de intervenção destas associações marcam bem a ideia, por um lado, da completude daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que transversalmente tocam todas estas matérias, e, por outro lado, que condensam, de facto, a ideia de que não há nada de mais sustentável ou a sustentar do que a democracia. A democracia é, de facto, o pano de fundo para todas estas atuações. Susana, por favor, o palco é seu. Ok, muito obrigada. Portanto, bom dia a todos e a todas. Deixar aqui também o meu agradecimento pelo convite que foi dirigido à Zero para estar aqui presente, a falar um bocadinho convosco do nosso trabalho e de que forma é que também, de algum modo, procuramos no nosso dia a dia não só defender a causa global dos direitos humanos, mas também e principalmente implementar e fomentar, estimular também aqui a componente da democracia no dia a dia. A democracia aqui entendida, como a Luísa referia no início, não é a questão da cidadania, da participação. De facto, nós fazemos parte dos processos de decisão. Por essa via também nos tornamos corresponsáveis, ao fim e ao cabo, por muitos dos processos de desenvolvimento e muitos dos projetos que vão sendo desenvolvidos no nosso país. Bom, mas vou passar então à minha apresentação para partilhar um bocadinho convosco quem é a Zero.
alguns dos presentes provavelmente já conhecerão, mas não todos, e portanto só dar-vos aqui um bocadinho a conhecer a Zero teve o seu início em 2015, no ano exatamente em que foram aprovados, foi aprovada a Agenda 2030, não é? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma ONG de ambiente, mas que desde o primeiro momento em que foi pensada, também devido a esse contexto, mas porque também resulta digamos assim, da experiência de muitos dos seus ativistas, dos seus dirigentes, já no movimento associativo ambiental em Portugal, procurámos que fosse uma ONG que não se focasse apenas na questão ambiental, ou seja, de facto, trazer a sustentabilidade para o discurso. E porquê? Porque todas estas dimensões da sustentabilidade estão ligadas, não é? Portanto, a componente ambiental está ligada à componente social, está ligada à componente económica. Do nosso ponto de vista, quando digo quando refiro aqui que está ligada, do nosso ponto de vista é porque há aqui benefícios para todos, ao fim e ao cabo, quando nós trabalhamos a componente ambiental, e é possível fazê-lo, e o nosso objetivo era chamar um bocadinho a atenção para isso, ou seja, nós não temos que proteger o ambiente só porque o ambiente existe ou porque achamos que o ambiente deve ser protegido. Nós devemos proteger o ambiente porque ele é essencial para a nossa existência enquanto espécie, nossa e de muitas outras, mas pronto, aqui estamos numa reunião entre seres humanos, e portanto nós precisamos do ambiente para viver, e a economia, ao fim e ao cabo, só faz sentido ao serviço das pessoas, não é? Dentro dos limites do próprio planeta. Mas, portanto, aproveitar sempre todos os momentos de comunicação para tentar identificar estas ligações que às vezes se tornam mais difíceis até de comunicar, não é? E é porque um dos nossos grandes objetivos é ultrapassar um bocadinho a bolha, que eu penso que às vezes os movimentos sociais, as associações acabam por ter, que é de estarmos muitas vezes a falar para os convertidos, como nós normalmente designamos. E, portanto, estas iniciativas como apresento, como a de hoje, para nós são excelentes, porque permitem-nos também chegar aqui com a mensagem a um grupo que, se calhar naturalmente, uma parte sim, mas outra não está tão alinhada com os nossos objetivos, e, portanto, são sempre oportunidades muito ricas para nós também, e, portanto, espero que possamos agora depois trocar aqui muitas impressões também na restante sessão. Para além da questão do foco na sustentabilidade, um dos aspectos para nós foi muito claro desde o início, é que grande parte da nossa intervenção seria focada na questão da mudança estrutural. Porque, ao fim e ao cabo, a informação é fundamental, a capacitação é fundamental, temos que continuar a apostar muitíssimo nessas áreas, mas nós precisamos também de mudar a estrutura, nós temos de tornar a sustentabilidade aquilo que nós fazemos por defeito, naturalmente e de forma simples. Neste momento, ou no momento de hoje, no momento presente, essencialmente quem quer ser mais sustentável, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, muitas vezes implica ter muito mais informação, ir a locais diferentes, muitas vezes ter também recursos financeiros um pouco mais avultados para poder afinal, pagar os preços justos, e portanto nós temos que criar uma sociedade diferente, porque senão nunca vamos sair dos nichos. E portanto o nosso objetivo sempre foi o de tentar estruturalmente, através das políticas públicas, das estratégias, dos planos, das decisões que são tomadas regularmente, de facto conseguir implementar essas mudanças e tornar mais simples para todos nós também, digamos assim, viver esses contextos. Bom, só deixar-vos aqui muito rapidamente que a Zero trabalha nas diferentes áreas ambientais, portanto é uma ONG de ambiente tradicional, que, portanto, no meu caso eu coordeno a parte das sociedades sustentáveis, ou a área das sociedades sustentáveis, novas formas de economia, depois tenho colegas que coordenam as diferentes áreas, alterações climáticas, energia e mobilidade, depois a parte mais relacionada com o solo, o ordenamento do território, água e oceanos, biodiversidade, agricultura e floresta. Estas são as nossas 5 grandes áreas temáticas, e é um bocadinho neste contexto que nós trabalhamos habitualmente. Um dos fatores que eu diria que é, eu penso que da vossa experiência também já terão sentido isso, que é um dos elementos fundamentais para aumentar a eficácia da nossa ação hoje em dia, é o trabalho em rede. E nós, desde o primeiro momento, procurámos fazer parte de grande parte das redes europeias, algumas delas são um bocadinho mais amplas do que apenas a União Europeia, mas grande parte são mais focadas no contexto europeu, e de facto têm sido fundamentais para nós conseguirmos ter uma intervenção cívica e política muito mais acutilante, podemos dizer,
porque de facto existe uma troca de informação, uma capacitação que nos permite exponencialmente aumentar o nosso impacto, e portanto é algo que nós aconselhamos sempre em qualquer contexto, em qualquer encontro onde estamos, é que de facto para amplificar o nosso trabalho, para conseguirmos fazer um trabalho mais substantivo, mais relevante, é muito importante trabalhar em rede, e da nossa experiência também, para além destas redes que são redes que estão muito associadas aos temas que nós trabalhamos, não é? Mas também ter sempre aqui uma componente de diálogo muito forte, não é? Nós mesmo quando não concordamos, muitas vezes reunimos com os agentes económicos, por exemplo, não é? Até com os agentes políticos, e portanto consideramos que esta componente de diálogo é muito importante, porque as soluções de facto que nós precisamos para conseguirmos viver de forma sustentável são soluções que vão implicar o trabalho conjunto de todos, não é? Portanto, não só do Estado, que como às vezes nós designamos, mas o Estado somos todos nós, mas portanto, não só da parte da administração pública ou até do governo, mas também da parte das empresas, da sociedade civil, dos cidadãos. Portanto, de facto, temos de ter aqui este trabalho em rede, que aqui está expresso muito na componente mais das organizações, é muito mais abrangente do que isto. Nós tentamos, dentro do possível, estabelecer sempre estes diálogos, até para fundamentar melhor as nossas intervenções. Bom, e como também estamos aqui, eu ficava a falar de democracia, mas a base, digamos assim, desta formação é a questão dos direitos humanos, eu não podia deixar de referir que recentemente, não é, o próprio Conselho, recentemente, já foi em 2021, o tempo passa rapidamente, mas o Conselho dos Direitos Humanos, de facto, aprovou um novo direito humano, não é? Portanto, este direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, que do nosso ponto de vista, é um passo importante. É um passo importante mais para o mundo do que para Portugal, porque nós já o tínhamos na nossa Constituição, portanto fomos pioneiros, mas de facto é muito importante que a nível global haja este reconhecimento, porque de facto nós sem um ambiente limpo, saudável e sustentável, nós não poderemos existir e não poderemos viver bem, não é? Com bem-estar. Bom, só muito rapidamente, para contextualizar aqui um pouco a nossa intervenção, portanto, nós estamos numa fase, nós, humanidade, estamos num período da nossa história que, de facto, demonstra claramente que não vivemos em equilíbrio com aquela que é a nossa base de existência, que é o planeta. Este é apenas um dos indicadores que nós normalmente utilizamos, que é o dia da sobrecarga do planeta, que normalmente nós associamos à ideia do cartão de crédito ambiental, ou seja, um momento no ano em que nós começamos a usar recursos ambientais que só deviam ser utilizados a partir de janeiro do ano seguinte. E, portanto, é por isso que nós designamos o cartão de crédito ambiental. E aquilo que nós vemos, e aqui temos um gráfico que nos traz desde os anos 70 até ao presente, aquilo que nós vemos é que nós, tendencialmente, ainda com alguma estagnação aqui nos últimos anos, mas tendencialmente o que tem acontecido é que nós antecipamos, ano após ano, antecipamos a utilização do cartão de crédito ambiental. E principalmente, para além deste aspecto, que é obviamente um aspecto preocupante, e aqui só para explicar porque é que aparece Portugal e o Dia Mundial, isto quer dizer que se todas as pessoas no mundo vivessem como nós vivemos em Portugal, portanto tivessem o mesmo consumo de recursos que nós temos em Portugal, então o cartão de crédito é acionado ainda mais cedo. Claro que podemos sempre dizer, e às vezes usamos estas referências, não somos os piores, não somos os primeiros a assinar o cartão de crédito ambiental, e de facto há vários países europeus que estão numa pior situação do que nós deste ponto de vista, não é? Em termos do seu impacto ambiental, mas de facto no conjunto aquilo que nós podemos dizer, eu diria que são duas coisas. Uma é que de facto estamos numa trajetória completamente contrária àquilo que deveria estar a acontecer. Uma estagnação não é um atraso no acionar do cartão de crédito, não estamos ainda onde deveríamos estar. E depois um outro aspecto muito importante, e isto acontece entre países, mas também dentro de cada país, que é as pegadas são muito diferentes de país para país, não é? E, portanto, aquilo que nós temos é uma enorme desigualdade no acesso aos recursos. E isto acontece, como eu digo, aqui o que temos expresso são os países, a diferença entre os países, não é? Quando as pessoas normalmente ficam muito chocadas ao ver o desempenho dos Estados Unidos, porque de facto os Estados Unidos têm um péssimo desempenho, mas nós também não estamos bem, porque se eles vivessem como nós vivemos, que é mais ou menos, estamos na média, digamos assim, da União Europeia, nós precisamos de 3 planetas Terra quando só temos um. Não é? E, portanto, claramente há muito a transformar. Mas aqui o aspecto que eu queria trazer para cima da mesa e que nós também procuramos sempre trazer, e cada vez mais, para a nossa discussão, é de facto uma enorme desigualdade na distribuição dos recursos
E isto acontece, obviamente, como eu dizia, entre países, mas mesmo dentro de cada país, e é aquele o eterno dilema das duas maçãs, não é? Quem é que come? Nós temos duas maçãs, e se tivermos duas pessoas, ou quatro, ou o que seja, portanto, vai sempre depender como é que nós dividimos as nossas maçãs, quando o que nós normalmente hoje em dia temos é que há uma pessoa que vai comer, se tivermos quatro pessoas, uma pessoa vai comer provavelmente uma maçã e 3 quartos, e fica um quarto da maçã para as restantes 3 pessoas. E isto só para vos mostrar aqui alguns dados rapidamente, de facto, aquilo que nós temos atualmente, e é extremamente preocupante, é que o primeiro 1.000 milhão de seres humanos que habitam no planeta, portanto, são os mais ricos, e atenção que neste primeiro 1.000 milhão, portanto, nós estamos normalmente neste grupo, ou uma boa parte das pessoas que estão presentes nestas chamadas estão neste grupo. Nós às vezes achamos que não é? Que há os outros que são muito maus e que eles são muito ricos, pronto, está 1% mais rico, pronto. Mas de facto nós estamos aqui, se quisermos olhar aqui para o gráfico, estamos aqui no grupo dos 10% mais ricos, por incrível que às vezes nos possa parecer, e de facto nós somos uma parte do problema, não é? Portanto, nós consumimos, nós somos responsáveis pelo consumo de praticamente 62% dos recursos a nível mundial, quando depois o 1.000 milhão mais pobre, não é aqui 1,2, 1.000 milhões mais pobres, são responsáveis por 1% do consumo, e o que o gráfico nos demonstra é que em termos do impacto que nós temos também do ponto de vista das emissões de gases com efeito de estufa, relacionando com a questão das alterações climáticas, que hoje estão em cima da mesa, de facto também há grandes diferenças, não é? Porque se formos ver aqui o pontinho preto, portanto a barra verde indica o total de emissões, mas depois o pontinho preto indica as emissões per capita das pessoas que pertencem a esse grupo. E nós vemos que, de facto, à medida que nos aproximamos dos mais ricos, os impactos são muito maiores e os consumos per capita são muito maiores, e, portanto, é de facto um problema que temos em mãos. Portanto, há uma enorme desigualdade em termos da distribuição dos recursos, e também depois em termos da responsabilidade do ponto de vista das alterações climáticas. Eu não vou prender muito aqui, depois eu partilho, obviamente, a apresentação. Só chamar, se calhar, aqui um bocadinho a atenção para uma intervenção que nós temos tido, portanto, todos, penso que os presentes terão cientes do grande documento e do avanço que o Pacto Ecológico Europeu representou para a União Europeia. Ainda falta muito da sua implementação, mas tem trabalhado ativamente também nessas áreas, mas há aqui 2 áreas das quais eu gostava de falar, ou sobre as quais gostava de falar convosco, que é da transição verde e da transição digital, e que nós muitas vezes olhamos como se fossem transições inócuas, ou seja, boas por natureza. E em geral são. Atenção, longe de mim estar aqui a criticar as transições, mas acho que às vezes temos que problematizar aqui um bocadinho as coisas. Quando estamos a falar de uma transição verde, por exemplo, em termos de algumas das previsões que estão em cima da mesa, eu trago só aqui alguns dados, é que o aumento da necessidade de lítio seja na ordem dos 6.000% até 2050. Bom, claro que isto são previsões no momento atual, nós sabemos que a tecnologia está sempre a evoluir, novas soluções que vão para o mercado, etc, etc, etc. E, portanto, eventualmente, daqui se calhar a 10 anos ou a 15 anos, já o lítio já não é o relevante, já estaremos a usar outro recurso. Portanto, estas coisas têm sempre estes condicionamentos. Mas ainda assim, nós temos que perceber que os recursos, mesmo para as transições, têm sempre que vir de algum lado. E é por isso que nós, muitas vezes, quando falamos, por exemplo, da eletrificação da mobilidade, que é uma das áreas críticas que se fala, não é? Quando se fala de transição verde, nós nunca defendemos a transição ou a eletrificação da mobilidade individual. Defendemos sim a eletrificação e o investimento numa mobilidade coletiva, mais no setor de transporte, portanto, veículos que têm uma elevadíssima utilização, porque nem tudo pode ser transportado por via ferroviária ou por barco, portanto, temos aqui também que ponderar que tem que continuar a haver algum transporte rodoviário, e, portanto, aqui a nossa aposta e o nosso pensamento tem sempre que ser, tem sido esta a intervenção da Zero, que é sempre no sentido de nós pensarmos até que ponto é que as transições que nós estamos a fazer estão também a incluir estes outros impactos que muitas vezes fogem da nossa fronteira, ou seja, eles não são impactos que nós vamos sentir, agora já começamos a sentir porque temos o debate sobre a questão da localização de minas, de lítio, de exploração de lítio em Portugal, e nós vemos a dificuldade que há
por um lado, em aceitar este tipo de infraestruturas e, por outro, em realmente conseguir compatibilizá-las com um outro conjunto de valores que nós defendemos também, não é? Das pessoas poderem ter um ambiente, lá está, aquele direito, não é? Um ambiente saudável, limpo e sustentável. Portanto, não é fácil este tipo de conjugação e, portanto, a nota que nós precisamos sempre deixar é que nós precisamos, não é só porque é renovável ou porque se diz que é verde, que é necessariamente aceitável, não é? Portanto, uma transição de uma mobilidade individual para apostada no motor de combustão para uma mobilidade apostada em mobilidade individual que aposte também em termos de eletrificação, não é uma solução para o futuro, não é uma solução sustentável e, portanto, temos de ter políticas que sejam diferentes. E depois, em termos da transição digital, acho que é importante nós termos aqui a ideia que, muitas vezes, quando nós falamos do digital, falamos da nuvem, parece-nos tudo muito desmaterializado. E não é nada disso, não é? Ou seja, muita da nossa digitalização está assente em materialidade. E nós, portanto, em recursos, em servidores, em equipamentos, e nós nem sempre nos apercebemos e temos um modelo de desenvolvimento tecnológico hoje em dia que é totalmente insustentável, não é? Temos algumas ações recentes a nível europeu que a ZEF também trabalhou no sentido de conseguir, nomeadamente o direito à reparação e etc., para tentar garantir que na transição digital nós não desperdiçamos tantos recursos, mas de facto temos aqui desafios enormes para cumprir, nomeadamente em termos de garantir a sustentabilidade da transição digital. Portanto, não estou aqui a dizer que elas não têm que acontecer, a questão é que não é só porque é digital ou porque é verde que é necessariamente bom. E é isso que o ZER tem tentado trabalhar, e é um espírito crítico, que eu acho que é dos elementos mais fundamentais que nós temos que trabalhar, por exemplo, com os nossos jovens, mas não apenas, é o espírito crítico, não é? Nós conseguirmos olhar para as coisas e ir para além daquilo que a palavra nos parece dizer, porque o verde parece-nos necessariamente bom e o digital também. E sei lá, por exemplo, a digitalização da saúde, só para dar aqui um exemplo que até sai um bocadinho fora das áreas que nós trabalhamos mais diretamente. Pode ter um enorme potencial, mas nós também temos que pensar, por exemplo, qual é quem é que vai beneficiar em primeira linha da digitalização da saúde? Isso deve ser uma preocupação, deve ser uma preocupação, por exemplo, da administração pública, dos investimentos que são feitos, dos governos e também da sociedade em geral, que é, muitas vezes, quando nós temos estas novas tecnologias, elas essencialmente vão servir àqueles que já são mais privilegiados. Eu tinha até aqui um exemplo que eu queria falar também do trabalho que nós fazemos na área da economia do bem-estar, mas eu penso que se calhar já estou aqui a exceder o meu tempo, e se calhar depois Susana, se calhar se em... pudéssemos terminar e depois já fazemos uma segunda Eu depois ronda. já não faço a apresentação, eu falo, porque é um exemplo que eu acho que é fácil de explicar, portanto então vou terminar aqui mesmo a minha partilha, e depois falo convosco sobre este exemplo também da economia do bem-estar, que eu acho que é um bom exemplo de como é que nós podemos trabalhar em conjunto, por exemplo, com a administração pública, e conseguirmos criar um país e promover também uma sociedade mais sustentável. Fico por aqui. Muito obrigada. E, enfim, eu estava a ouvi-la e a lembrar-me que aqui há uns anos, a propósito do verde nem sempre ser a panaceia para tudo, aqui há uns anos uma obra muito conhecida no direito intitulava-se Verdes são também os direitos humanos, e numa perspectiva, como a Susana dizia, nós temos também essa previsão do direito a um meio ambiente sadio na Constituição, mas muitas vezes trata-se aqui também de fazer a contraposição entre a chamada law in books e law in action, não é? E esta ação da Zero, não apenas ligada à questão ambiental, mas fundamentalmente ligada à ideia da sustentabilidade, uma visão mais integrada, e aliás, por exemplo, hoje absolutamente evidente no caso daquilo que é, ou que deveria ser, a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, também implica de facto olharmos para uma forma integrada. Eu iria passar uma segunda ronda. Pedi, aliás, que se calhar nos pusessem em destaque todos quer o Inácio, quer a Mafalda, quer a Susana, e ficaríamos aqui em conversa mais acompanhada. Digamos, mais em concreto, independentemente daquilo que já tiveram a ocasião de partilhar connosco, perguntava, até resultando daquilo que possa ter sido
a audição dos restantes, se quereriam completar, de alguma forma complementar um pouco aquilo que disseram numa primeira ronda. Se calhar sugeria que seguíssemos a mesma ordem, portanto voltava ao Lugero. Está bem. Eu acho que agora, se me permitem, eu aliás mandei uma foto à doutora Mónica, que acho que é extremamente importante para verem. Eu sou também patrono e é a Fundação Araçolis tem, tem essa, tem esta valência. Exatamente, é isto que estamos aqui a ver. A Fundação Araçolis, juntamente com a Deputação, portanto, a Câmara da Corunha, fizemos pela primeira vez a Declaração Universal dos Direitos do Homem em galego. E distribuímos todas as escolas da Galiza. Acho isto que foi uma forma extremamente interessante de atividade e a Fundação Araçolis tem um protocolo connosco. Eu também simultaneamente estou aqui presidente do Grêmio, mas sou também patrono da declaração. Acho que esta é uma situação muito interessante. Eu gostaria também de vos falar um pouco mais o que é a operacionalidade, o que é o Grêmio Ibérico Cultural e Social. Penso que a doutora Luísa Neto, que era essa um pouco a ideia que queria que eu falasse agora. Sim, por favor. Portanto, a nossa área de intervenção é o apoio jurídico à comunidade local, impulsionar a integração social e comunitária na infância, na juventude, na terceira idade, impulsionar como o primeiro objetivo cultural. A missão do Grêmio é dar expressão organizada ao dever de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais e culturais dos cidadãos. Como disse há pouco, nós começámos a atividade em 2017, exatamente. Portanto, aqui a ação do Grêmio Ibérico Cultural e Social. O Grêmio Ibérico Cultural e Social tem uma matriz ibérica na sua essência e por missão dar expressão ao dever de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais e direitos culturais dos cidadãos. Pois o outro slide a seguir, estes são pequenitos, exatamente. Muito obrigado. Se queremos valorizar e reforçar o modelo social europeu, o setor cultural não pode ficar afastado deste objetivo, porque a cultura tem o poder de transformar cada um de nós. Vamos para o terceiro slide. Se faz favor. Ok. Temos como aspiração o ascender da chama da consciência histórica e social de cada indivíduo, para que nele nasça ou volte a nascer a chama da cidadania, que se traduz, entre outras coisas, na participação ativa numa sociedade que se quer justa e fraterna. Quarto slide. Ok. Pretendemos criar ou recriar em cada um a sede, a vontade e a concretização de fazer parte integrante de uma luta que, sede de cada um, é dos outros também, ou seja, uma luta pela igualdade. Pretendemos passar a ideia a cada cidadão que o combate pelos valores éticos na prática da liberdade tem como pressuposto o conhecimento, a informação, a criação de massa crítica, a irradiação da apatia em qualquer setor da sociedade. 5. Centramos a nossa atuação em áreas associativas, social e editorial. Tendemos combater o conformismo na sociedade e promover a expressão de opiniões políticas e valores fundamentais. Cabe-nos a organizações de sessões sobre a educação cívica nas escolas. Promovemos a discussão aberta e o debate saudável sobre temas importantes, muitas vezes esquecidos, estimulamos a procura confiável. Bom, a partir daqui, agora, exatamente, somos para todos nós. No Grêmio somos para todos nós a nossa abertura de braços, a nossa fraternidade à procura do tempo. E estamos depois no último slide, onde estão, procuramos nesse espaço, de facto, a fraternidade, e no outro espaço, no outro slide a seguir, que é o slide final, onde poderão, exatamente, vir com o vosso telemóvel, ir ao nosso site. Agora queria ser mais operacional. Nós, o que é que fizemos? Esta direção tomou posse, faz agora no dia 4 de novembro, um ano. O que é que promovemos essa atividade? Junto de Ferreira do Alentejo, com uma parceria com a Universidade Popular, fizemos, em 19 de janeiro, um lançamento de um livro
chamado Nunca Estamos Sós, de vários autores, que relata a vivência durante a pandemia, foi apresentado por mim. No dia 15 de março, fizemos uma conferência chamada O Papel da Mulher na Maçonaria, pela Maria José Matos, historiadora, Carmen Vasques, licenciada em Antropologia, e Gabriel Fernandes, engenheira civil. No dia 4 de maio, no Museu da Arte Sacra, fizemos uma exposição da escultora Aida de Sousa Dias. No dia 5 de abril, levámos o Coronel João Andrade e Silva, que foi um dos homens do 25 de abril, que estava ali no Cristo Rei, com as baterias apontadas para a fragata. Foi a conversa com o militar de abril. Depois, no dia 19 de abril, levámos o António Manuel Ribeiro, o vocalista dos HF, que nos fez Se a Cantiga Ainda é uma Arma, e resolveu fazer um espetáculo, de facto, só para um espetáculo único para aquele dia. No dia 12 de agosto, eu inaugurei lá a minha exposição 12 dias com os Mártires do Silêncio, que eu estava em Timor no referendo, como se deve recordar, que foi 31 de agosto de 99, em que levei a embaixadora Ana Gomes, foi a mulher que nos salvou a vida aos jornalistas portugueses em Timor para Jacarta, e que falou sobre o referendo em Timor passados 25 anos. No dia 11 de outubro tivemos o José Pacheco Pereira, que veio-nos falar sobre a Europa, essa desconhecida. No dia 25 de outubro tivemos uma conversa com o embaixador Francisco Seixas da Costa sobre a diplomacia, a vida e a vida. E agora, agora dia 8 de novembro, temos uma coisa extremamente interessante, que são Galiza, Carcavelos e Ferreira do Alentejo aliados pelo vinho, onde vêm diversos e vão falar sobre os vinhos, e que é uma sensibilização sobre o vinho e os aliados que poderemos ser a Galiza e, de facto, o Alentejo e aqui a região de Lisboa dos vinhos de Carcavelos. No dia 29 de novembro, precisamente uma semana antes do centenário de Mário Soares, temos os dois filhos, Isabel e João Soares, em Ferreira do Alentejo, e uma exposição que também é minha, que são os 100 anos de Mário Soares. Portanto, acho que o programa para Ferreira do Alentejo é muito interessante. Neste ano, tivemos as conversas sobre o 25 de Abril, aqui com o nosso associado, que está hoje aqui ao meu lado, o Ricardo Sousa. Inácio, eu pedia que resumisse. pudesse, exato, que tentássemos avançar, está bem? Pronto, é para ver esta parte cultural que nós adquirimos. Estamos a perceber a diversidade das atividades, sim. Mas só dizer os protocolos que temos, é muito rápido. Com a Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República, com a Fundação Araçólios, temos em vistas, junto com a Câmara de Ferreira, a Junta de Freguesia de Alfragis, a Associação Efêmera, a Associação Salgueiro-Mar, a Cercis, a Junta de Freguesia dos Olivais e a Fundação AKK. Pronto. Isto é questão de ir ao site e isto está lá, isto que eu estava a ler está lá tudo. Sim, não, o objetivo é de facto, o nosso objetivo ao ter selecionado, e como digo, vamos na 6ª edição, sempre associações de perfil, de dimensão completamente diferente, inspiração também completamente diferente. O nosso objetivo é de facto fazer aqui, de algum modo, uma montra daquilo que pode corresponder à atuação da sociedade civil. Foi aí que chegaram a nós. Sim. Passaria à Mafalda, agora, por favor. Portanto, no que concerne ao papel da Associação Plano I naquela que é a democracia política e social, eu gostaria de destacar aqui que todo o trabalho que nós desenvolvemos efetivamente tem um foco na dignidade humana, na inclusão, e que é a partir daqui que fortalecemos os direitos fundamentais e a participação ativa das pessoas que acompanhamos e das pessoas às quais chegamos no âmbito das nossas ações de sensibilização. E, portanto, tendo aqui uma participação mais ativa ao nível da sociedade civil, e, portanto, é efetivamente no contacto direto com estes e estas cidadãs que conseguimos, de forma democrática, atender às suas necessidades e às suas diversidades. Portanto temos sempre uma filosofia, portanto, não top-bottom, mas ao contrário. Portanto, ouvimos primeiro, efetivamente, as necessidades das pessoas para depois, efetivamente, conseguir trabalhar junto das autoridades competentes, designadamente daquelas que são as nossas entidades interlocutoras ou financiadoras, e que regem efetivamente o nosso trabalho, portanto, fazer-lhes chegar estas necessidades.
Todo o trabalho que nós desenvolvemos está naturalmente alinhado com políticas públicas de natureza nacional e internacional, como é a Convenção de Istambul, a Lei 112 de 2009, portanto, que é que o regime aplicável à prevenção da violência doméstica portanto, a assistência aqui às suas vítimas. Depois também a Lei 38 de 2018, que rege aqui o direito à autodeterminação em função da identidade de género, da orientação sexual e das características sexuais à nascença. A Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, destacar aqui em particular os 3 planos, porque o trabalho que desenvolvemos está efetivamente alinhado com estes 3 planos, quer o Plano de Ação para a Igualdade entre mulheres e homens, para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, e também, naturalmente, para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de expressão de género e características sexuais. Depois, naturalmente, não deixar esquecer aqui o peso da Agenda 2030, designadamente em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número 3, portanto, boa saúde e bem-estar, designadamente ao nível do apoio psicológico e psiquiátrico que prestamos no âmbito dos nossos serviços, também da educação de qualidade, designadamente no âmbito das ações de formação e sensibilização que prestamos desde o contexto escolar a diversos outros públicos estratégicos, à igualdade de género, naturalmente, à redução das desigualdades, e à paz, justiça e instituições fortes, entre outros instrumentos sobre os quais nos regemos. A Associação Plano I vai então contribuindo para a democracia social através da promoção destas práticas de igualdade e inclusão social, portanto, muito numa prática de intervenção e de contacto direto com as pessoas mais vulneráveis e no combate a estas discriminações e violências, sempre numa perspectiva interseccional. E acreditamos que é aqui que efetivamente lhes damos acesso a direitos humanos básicos e fundamentais e também oportunidades de participação social. Portanto, esta escuta ativa das necessidades das pessoas que acompanhamos depois traduz-se muito neste mapeamento, neste rastreio, digamos assim, que fazemos de necessidades para depois devolver às entidades que nos tutelam. Estas intervenções que fazemos não seriam possíveis sem o trabalho em rede e sem as parcerias com outras entidades nacionais e internacionais, quer na troca de boas práticas, como também no fortalecimento destas políticas de igualdade. E é apenas desta forma que conseguimos ampliar a consciência política e apoiar as políticas públicas que atendam aos direitos fundamentais das pessoas mais vulneráveis e, em particular, daquelas que são o nosso público-alvo e que acompanhamos. Eu gostava de destacar que para as organizações do terceiro setor, estas são as organizações que monitorizam o cumprimento dos direitos, que pressionam por políticas públicas adequadas e que vão promovendo então esta tal participação ativa em processos democráticos. E são também, muitas das vezes, as organizações do setor, do terceiro setor, que vão preenchendo estas lacunas que o Estado muitas das vezes não consegue cobrir e, portanto, que garantem que a democracia beneficie efetivamente toda a sociedade. Contudo, deixo aqui uma ressalva que, apesar de todos os esforços que têm feito e apesar do reconhecimento e gratidão que efetivamente temos para com todas estas entidades nacionais e internacionais que nos apoiam, há muitas fragilidades ainda dentro do terceiro setor. E não podemos negar também que o cenário social e político atual coloca em causa muito do trabalho que desenvolvemos e pretendemos desenvolver e nos deixa muitas das vezes em situações muito vulneráveis, designadamente naquilo que é, por exemplo, a questão dos financiamentos destas entidades. Para que nós possamos prestar apoio gratuito às pessoas que acompanhamos e, portanto, que acabam por usufruir dos serviços que prestamos, nós precisamos, portanto, de um financiamento por detrás, portanto, de um apoio que seja sustentável, digamos assim, a longo prazo. E, efetivamente, a maior parte das pessoas que trabalham nesta área enfrenta o mesmo problema, que é, efetivamente, a dificuldade de ter um financiamento estável. Portanto, os financiamentos são feitos maioritariamente por projeto e aquilo que é um apoio efetivo que conseguimos garantir durante
um período de 18 meses, de 36 meses, de 12 meses, dependendo da duração do projeto, pode facilmente cessar. E, portanto, deixo também aqui esse apelo, porque efetivamente para a concretização desta democracia política e social, o terceiro setor necessita deste tipo de apoio. Não só para dar aqui uma maior estabilidade às equipas técnicas, portanto, que também merecem e que vivem constantemente neste receio de ficarem sem os seus postos de trabalho, de não conseguirem concretizar os objetivos a que se propõem, mas também junto das pessoas utentes, que ficam numa situação muito vulnerável quando estão sujeitas a estas limitações. Também o crescimento de movimentos de extrema-direita coloca em causa muito daquele que é o trabalho que desenvolvemos e cada vez mais sentimos isso na pele, efetivamente, designadamente em determinados contextos. Portanto, deixo aqui também este apelo para que, portanto, a democracia política se possa alinhar com as necessidades efetivamente da sociedade atual e se possa alinhar, acima de tudo, para que esta possa ser concretizada e que beneficie efetivamente todos os cidadãos e cidadãs. E penso que termino por aqui, mas estou Muito disponível obrigada. naturalmente Muito, para qualquer questão. muito obrigada, Mafalda. E obrigada por este panorama e por esta necessidade, de facto, de percebermos que a literacia que todos temos que promover é uma literacia multifacetada, é uma literacia, de facto, com os objetivos da motivação, da participação, da inclusão, e esta ideia que também tem que ver com aquilo que falava ultimamente, esta necessidade de educação para a democracia, educação para valores democráticos. Provavelmente esta proteção reforçada de direitos fundamentais é a única forma de nós, de facto, reconstruirmos a confiança na democracia. O Conselho da Europa tem-no afirmado, nomeadamente desde a Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos, mas implica trazer aos jovens também, mas não apenas aos jovens, esta dimensão perspectiva intergeracional, mas com ênfase nos direitos humanos, nas questões ambientais em sentido lato, nas questões socioeconómica e social, nas questões interculturais, e obviamente todos sabemos o quão frágil pode ser este conjunto de preocupações em contextos políticos que, como a Mafalda dizia, vão tendo algumas alterações. Susana. É o ponto perfeito para a passagem, porque eu ia começar um bocadinho por aí, porque, aliás, esta questão que nós, pronto, estamos hoje aqui a falar sobre democracia, não é? Um dos elementos fundamentais da democracia é que ela funciona muitas vezes por ciclos, ou seja, ciclos no sentido em que nós somos chamados a opinar, a votar regularmente, e assim deve ser, não estou a questionar essa parte, mas o facto de termos períodos de decisão relativamente curtos, estamos a falar, o maior período será talvez, em termos de eleições em Portugal, será para a presidência da República, que penso que são 5 anos, mas pronto, vamos pôr aqui no governo os 4 anos, não é? Que normalmente dura uma legislatura. E, portanto, um dos grandes desafios que eu diria que nós temos também, tentando aqui conjugar a questão da democracia e, obviamente, depois os objetivos da sustentabilidade, é que, ao contrário destes ciclos políticos, a sustentabilidade é de longo prazo. Ou seja, é trabalhar hoje para muitas vezes ver resultados mais adiante e é ter a noção que hoje as decisões que nós tomamos vão ter implicações para as gerações futuras. E, portanto, integrar aqui uma componente ética de quando nós tomamos decisões hoje, termos em consideração como é que essas decisões vão impactar as gerações futuras. Portanto, o pensamento de longo prazo, eu diria que é um desafio neste contexto, não é? Porque, de facto, do ponto de vista da decisão política mais imediata, os ciclos políticos têm uma força tremenda. E isso é algo que tem que ser, ou melhor, não vai ser alterado, e portanto nós temos que construir sobre isso e encontrar formas aqui de conseguir, de facto, que haja quase uma cultura, uma partilha de perspectivas sobre aquilo que nós devemos fazer, por exemplo, enquanto país, que facilite que, independentemente do contexto político que temos, e eu compreendo perfeitamente o que a Mafalda estava a dizer, em termos de como muda o contexto político e muda
as prioridades, não é? Nós temos que construir enquanto sociedade, e quanto mais ativos formos e quantos mais formos conscientes da necessidade de intervir e da nossa voz ser ouvida, mais dificilmente estas rupturas acontecem, não é? Ao fim e ao cabo, se nós tivermos uma sociedade civil mais ativa, mais consciente, mais crítica no bom sentido, portanto, de refletir, não é, sobre o que está a ser feito, as decisões que estão a ser tomadas, mais dificilmente teremos estas rupturas significativas e que, de facto, às vezes interrompem projetos interessantíssimos que estavam a ter resultados, mas que por uma mudança ideológica são depois interrompidos e que criam, de facto, nas pessoas que estão no terreno a implementá-los, uma ansiedade. Ao fim e ao cabo, uma ansiedade porque nunca sabem se vai continuar ou não. E eu falo nisto porquê? Porque uma dos temas que nós tentamos trabalhar neste momento, e estamos a trabalhar ativamente já com outras organizações, nomeadamente com a OICS e com outras organizações da sociedade civil, é procurar trazer para Portugal uma iniciativa que o país de Gales já tem, que é, e aqui, pronto, corro o risco, como a Luísa referiu, aqui há uma diferença entre aquilo que se põe no papel e depois se põe na prática, mas eu vou tentar explicar o projeto, que é a Lei das Gerações Futuras. E porquê é que eu trago este exemplo? O país de Gales tem, já há vários anos, uma Lei das Gerações Futuras que estipula, depois de um debate interno, obviamente, que nós ainda não tivemos em Portugal, mas que seria importante ter, que é que conjunto de valores é que nós queremos, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos que Portugal seja em 2040, por exemplo, 2050, não interessa. E eles, por exemplo, no país de Gales identificaram 7 grandes eixos de trabalho, nas várias áreas, não é ambiental, portanto, tem um eixo ambiental e depois tem outros eixos na área cultural, na área social, etc. Não é? E o que eles têm uma lei, e essa lei o que diz é que aqueles princípios devem ser tidos como base para o desenho das políticas, o desenho da legislação, de planos, do que seja. E, portanto, a lei, essencialmente, o que explica é como é que, aos diferentes níveis da administração pública no país de Gales, um, estes critérios têm que ser integrados na decisão e como é que isso é avaliado regularmente. E instituíram uma figura muito interessante, que nós achamos interessante e estamos também a tentar promover em Portugal, que é do Comissário das Gerações Futuras. E se calhar para ser aqui concreta e rápida, dou-vos um exemplo do que é que este Comissário das Gerações Futuras já conseguiu no país de Gales. Num dado momento, estava a ser pensado um grande. Ao fim e ao cabo, eles tinham um problema de trânsito numa região importante. O país de Gales não é muito grande, mas portanto, havia uma área que tinha problemas de trânsito, muitos engarrafamentos, e então, normalmente e infelizmente, a solução que se encontra quando há engarrafamentos é que alargam-se as vias de acesso, para que mais carros consigam circular ao mesmo tempo, lado a lado. Não resolve problema nenhum, mas tem sido esse o sistema utilizado. O que esta comissária, era uma mulher, agora já não é, portanto já mudou, mas a comissária, ou esta responsável para as gerações futuras, o que ela fez foi falar com o primeiro-ministro e tentar perceber até que ponto é que aquele plano, que implicava um grande investimento por parte do país, portanto o país não é muito grande, portanto aquilo levava uma boa parte do orçamento de investimento, como é que aquele plano contribuía ou não para os tais objetivos que eles tinham identificado como sendo fundamentais para o bem-estar do país. E então começaram a analisar, e, por exemplo, do ponto de vista, um dos objetivos tinha a ver com as alterações climáticas, não é? Prevenir, evitar, etc. Portanto, a mitigação, adaptação e, obviamente, alargar vias de acesso, permitindo mais carros a circular, não contribui de forma positiva para as alterações climáticas, pelo contrário. Um outro objetivo que eles tinham era, porque eles têm, do ponto de vista da saúde, eles querem um país tal saudável, etc. E eles identificaram o problema da obesidade, que nós sabemos que é hoje um problema crítico, não é? Nas sociedades mais desenvolvidas em particular. E também, desse ponto de vista, alargar vias de acesso para trânsito rodoviário fazia zero, ou melhor ainda, era negativo para a saúde, ainda fomentava mais o sedentarismo. Depois, um outro aspecto também que eles levaram em conta, que ela tentou chamar a atenção, é que na região que ia ser servida por aquela infraestrutura, cerca de 20% da população, até um pouco mais, mas pronto, vamos pôr 20%, não tem carro. E não têm carro porque não podem ter carro. Não têm meios para ter carro. E, portanto, o que ela chamou a atenção foi: nós vamos estar a fazer um grande investimento que vai estar a beneficiar aqueles que já são mais beneficiados. Portanto, aquela fração da população que está mais excluída, que é mais vulnerável, acabava a não ter o seu problema resolvido e não ia usufruir daquela infraestrutura e ia haver um grande investimento público numa infraestrutura que de facto ia servir aqueles que já estão mais bem servidos. E, portanto, o que eles fizeram foi: eles pararam o projeto e, de facto, fizeram a sua política de transportes públicos e têm até uma moratória à construção de novas infraestruturas rodoviárias.
Pronto, eu dou este exemplo porque isto foi o resultado da lei, foi o resultado desta comissária pronto, que era muito ativa e que não estou a dizer que é o sistema perfeito e o país de Gales é maravilhoso e que tudo corre bem e que não aciona um cartão de crédito ambiental também muito cedo, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que do ponto de vista político e institucional, o que eles estão a procurar é criar uma cultura onde o processo de decisão, seja num contexto de um partido X ou Y, o contexto de decisão tem que incluir a consideração daqueles valores que foram acordados por todos, não é por todos que eles não fizeram um processo verdadeiramente inclusivo, no sentido de, de uma auscultação alargada à população, incluindo grupos vulneráveis, etc. Não estamos a falar de um processo assim tão alargado, mas ainda assim são um conjunto de objetivos que permitem garantir esta representatividade social e dos direitos sociais, não é, que nós queremos defender. E portanto, eu gostava depois, não sei, se há aqui questões também de quem nos está a ouvir, gostava depois, às vezes pessoas estão no terreno, podem criar, até pode ser interessante cruzarmos aqui alguma informação e colocarem questões se quiserem, depois até em termos de implementação, mas de facto este é um dos objetivos que nós agora temos para o futuro, é tentar trazer para Portugal este debate, Portugal ter também uma legislação desta natureza, de forma a garantir que quando nós tomamos decisões e quando fazemos planos e quando delineamos estratégias, elas são desenhadas tendo em conta estes objetivos e, portanto, não será fácil para um partido que venha a seguir desviar-se daquele caminho, porque de facto a ideia há uma partilha, ao fim e ao cabo, de uma visão para o país. E eu penso que era essa ideia que eu estava aqui, ou seja, fomentando a participação o mais possível no desenho dessa ideia, mas depois também na própria verificação até que ponto é que estes princípios estão ou não a ser aplicados. Portanto, depois a lei tem um conjunto de implicações em termos de obrigações, de reporte, etc. Mas pronto, deixava aqui esta ideia. Obrigada, Sónia. Eu lembro já agora que desde 97, se não estou em erro, na Conferência Geral da Unesco, há uma declaração sobre as responsabilidades das gerações presentes em relação às gerações futuras. Ou seja, isto para dizer que eu sou, enfim, disclosure, sou muito pouco adepta estou aqui no papel de moderadora, se calhar não devia dizer isto, mas sou muito pouco adepta da multiplicação de fontes normativas quando depois elas não têm aplicação. Acho que muitas vezes isso não corresponde a uma garantia em si, acaba por corresponder a uma diminuição da garantia, porque os cidadãos ficam verdadeiramente sem perceber qual é a norma que podem invocar. E quando nós estamos a falar, claro que quando estamos a falar de uma declaração, estamos a falar de um instrumento que não tem um valor vinculativo, mas esta declaração de 97 da Unesco tem agora um desenvolvimento muito recente, que é o Pacto sobre o Futuro, não é? que acabou de ser aprovado pela ONU agora em setembro, e portanto, parece-me que este é um momento ideal para se voltar a discutir essa questão. Posso dizer também, enfim, no meu campo, que é o campo de base de formação, para além do INA, que é o campo do direito, essa é uma questão que está a ser muito discutida, nomeadamente a questão de perceber se faz ou não sentido a inclusão em textos constitucionais, ou se é só um wishful thinking que não pode ter esse peso constitucional, só pena termos aquilo que se chama uma Constituição semântica, que é uma Constituição que depois não se traduz em termos de aplicação à realidade. Mas enfim, fecha parênteses, não estou aqui na qualidade de oradora, mas apenas para fazer este comentário, mas de facto esta dimensão intergeracional de pensamento e tal pensamento de longo prazo de que a Susana falava, julgo que está hoje no debate público, seja qual for a forma da sua visibilidade, diria eu. Acho que era a altura agora para abrirmos a possibilidade daqueles que nos têm estado a ouvir colocar questões. Acho que temos aqui muita food for thought e, portanto, por favor, ou através do chat, ou levantando a mão, sem qualquer peixe, por favor, vamos precisamente começar a combater a apatia e vamos discutir. A primeira questão é sempre aquela que custa mais, mas... Edgar Fernandes.
Olá, boa tarde, bom dia. Estão a ouvir? Sim, sim. Bom dia. A minha questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: é saber se nos dias de hoje se está-se a verificar um novo tipo de discriminação, nomeadamente a discriminação em razão da idade, nomeadamente no acesso ao emprego e até a nível de outros serviços públicos, e até que ponto é que esta nova discriminação está a ser suficientemente abordada e quais as medidas que podem ser tomadas para a combater. Obrigado. Peço desculpa, estava sem som. Eu ia sugerir que recolhêssemos eventualmente, enfim, mais do que uma questão, que pudéssemos fazer o comentário em geral. Temos aqui esta questão do idadismo, não é? Que tem muitos reflexos, pode ter muitos reflexos. Há, ainda há pouco tempo, um artigo de um investigador espanhol se debruçava sobre a questão da proteção da orientação sexual nas residências para idosos. Ou seja, de perceber como é que este direito à livre orientação sexual pode, de alguma forma, estar em perigo em residências séniores. E é um artigo muito interessante de um investigador espanhol. Isto apenas para dizer que o idadismo nem sempre aparece apenas nos contextos a que nos habituamos a falar dele mais regularmente. Mais questões, por favor, para passarmos depois aqui aos nossos convidados. Então, eu tenho aqui algumas questões para colocar, mas não gostaria de abusar da minha posição de moderadora. Alguém Não quer fomos, intervir? não fomos suficientemente estimulantes, já estou a ver. Temos que melhorar para a próxima. Alguém que queira. Então, eu tenho uma questão que pode ser uma questão provocatória, mas é uma questão que me preocupa verdadeiramente. E deixava então a par da questão também da questão colocada pelo Edgar Fernandes. Nós falamos muito daquilo que é a desejável pujança da sociedade civil, a propósito destes temas. A minha pergunta, e assumo ser provocatória, é se a certa altura não há ou não pode haver também um perigo dessa pujança da sociedade civil pela multiplicação de estruturas que podem ser sobrepostas e daí pode vir uma ineficiência, quer do ponto de vista daquilo que é o resultado das ações destas organizações, sejam ONGs, tenham outro estatuto, quer do ponto de vista daquilo que é a suscetibilidade de captação de pessoas, o Inácio falava disso no início, de pessoas que queiram aderir a determinadas causas. E se não há, desejavelmente, temos muitas pessoas, de facto, que têm esta apetência de envolvimento com uma vontade de arregaçar as mangas, mas até que ponto é que demasiado ruído deste ponto de vista, demasiadas associações que tenham como objetivo a proteção da vítima de crime, que tenham como objetivo a proteção contra a discriminação em relação a outro tipo de vítimas, nomeadamente dos crimes em relação a pessoas LGBTQI, enfim, até que ponto é que a pujança da sociedade civil não se pode virar contra o feiticeiro, no fundo, e perverter um bocadinho esta possibilidade. Independentemente de cada uma das associações poder ter absolutamente delimitado e definido o respectivo escopo, o respectivo objetivo. Mas pronto, era uma pergunta assumidamente provocatória. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão, se não passava mais alguém. Se não, começávamos por aqui, e se não houver a seguir, eu tenho mais outra questão depois para colocar, mas se calhar, agora fazia se calhar ao contrário, começava pela Susana, depois Mafalda e o Inácio. Ok. Bom, obrigada pelas questões. Em relação à questão do idadismo, a única coisa que eu se calhar, não é um tema que nós trabalhamos, a única coisa que muitas vezes acontece, e vemos isso até em termos de projetos que desenvolvemos e etc., é o cuidado de não olhar, porque, por exemplo, a questão da digitalização também é muitas vezes uma forma de discriminação para determinados grupos.
E aí não é só uma questão de idade, às vezes, não é? Pode ser, ou tendencialmente é mais marcado em grupos etários mais avançados, mas também pode ser para determinados grupos sociais. E, portanto, é algo é uma preocupação que nós temos e vamos chamando a atenção para isso, de facto tentar garantir que, para além da questão da digitalização, temos também outras ferramentas fáceis, para que pessoas que não se sintam tão à vontade possam sentir-se integrados. Urgência da sociedade civil, quem nos dera? Eu diria assim, seria a minha resposta. Quem nos dera que assim fosse, e que quase nos atropelássemos, pronto, de facto não temos na área ambiental, pelo menos, e diria que mesmo nas outras áreas, pelo menos nas áreas que nós acompanhamos mais sim, pronto, por parcerias às vezes que temos, sei lá, por exemplo, com as ONGs de desenvolvimento, etc. Eu diria que o que tem havido, até da minha experiência, é uma melhoria do relacionamento entre organizações, mesmo que sejam da mesma área, e um reconhecimento, e isto na área ambiental tem Mas acontecido, a eu já minha questão, estou. penso que a minha questão é precisamente se há essa coordenação ou se há essa preocupação de coordenação. Era Eu mais por aí. diria que em termos culturais, nós estamos hoje, na área ambiental, estamos hoje muito melhor do que estávamos, por exemplo, quando eu iniciei o meu trabalho no movimento, que foi já em tempos idos, há umas décadas. Pronto, de facto, eu diria que hoje em dia há um companheirismo e uma compreensão do papel de cada um. Houve uma evolução na sociedade, quer dizer, não tem só a ver até com a sociedade civil, mas mesmo do ponto de vista dos representantes políticos. Pronto, as ONGs tendencialmente são críticas da área de ambiente, é um dos nossos papéis fundamentais, é andar tipo watchdog, não é? Portanto, apresentar críticas. E o que nos acontecia muitas vezes, e hoje acontece-nos menos, independentemente da cor política, é que as portas se fechavam nos ministérios, nas secretarias de Estado, assim que nós começávamos a ser críticos. Eu acho que há um reconhecimento maior do papel que cada um tem. E na nossa área em particular, portanto, das ONGs de ambiente, eu diria que há um trabalho conjunto, fazemos trabalho conjunto em determinadas áreas, e há outras áreas onde nós, ao fim e ao cabo, se nós sabemos que há outras ONGs que trabalham um tema intensamente, como nós muitas vezes articulamos em termos de posições e tentar passar a informação. Por exemplo, nós quando vamos ter reuniões em Bruxelas com os nossos representantes políticos, estamos em movimentos naquelas tais redes que vos falei, onde também estão outras ONGs portuguesas. E, portanto, nós articulamos as posições. Não é cada um tentar marcar uma reunião, por exemplo, com o eurodeputado. Tentamos fazê-lo conjuntamente. Porque, de facto, também percebemos que do outro lado não há tempo para reunir com 10 organizações de ambiente. Mas, portanto, eu diria que não estamos lá, portanto, não há ainda, de facto, essa dificuldade, e até que estamos melhores neste momento. Na área ambiental, eu diria que estamos melhor do que há uns anos, tem havido uma evolução e um trabalho conjunto. O trabalho conjunto hoje é muito mais fácil, ainda que tenha sempre os seus desafios, atenção, não estou a negá-lo, mas é muito mais fácil hoje do que era há uns anos. Ok, Mafalda? Sim, então, em relação à primeira questão do idadismo e, portanto, das dificuldades de acesso ao emprego, eu queria aproveitar para dar um exemplo de um manual de boas práticas que vamos lançar ainda até ao final deste ano, que não está necessariamente relacionado com as questões do idadismo, mas sim com a promoção da inclusão e da diversidade social nas empresas. Aqui, com particular enfoque nas questões da orientação sexual e da identidade de género, mas sobretudo da identidade de género. Portanto, nós temos muita dificuldade em integrar as nossas pessoas utentes trans, sobretudo, mais do que as restantes, no contexto de trabalho e, portanto, a parceria com determinadas empresas, a promoção de ações de capacitação e de conscientização acerca destas temáticas, no nosso caso, portanto, da diversidade social, mas, portanto, também naturalmente da diversidade etária, poderá ser também um dos focos destas ações e também, claro, um incentivo das políticas públicas que incentivem esta contratação. Portanto, naturalmente, isto não seria o cenário ideal, mas existindo algum benefício, ou pelo menos entendido dessa forma para as empresas, naturalmente se traduz aqui então
numa prática efetivamente concretizada. Portanto, eu diria que é da mesma forma portanto, que as empresas têm determinados incentivos, muitas das vezes até financeiros, para contratar pessoas para preencher determinadas cotas. Não digo que tenha que ser feito desta forma, mas infelizmente considero que ainda estamos numa fase extremamente precária e básica em relação a estas questões, que se calhar obriga aqui efetivamente à implementação de políticas públicas em diversos contextos, designadamente empresariais também, para que isto se consiga efetivamente concretizar. Portanto, é triste que ainda tenha que ser desta forma, mas acho que é através do incentivo ou das cotas que conseguimos depois chegar portanto, às entidades empregadoras e capacitá-las e conscientizá-las para a integração de todas as pessoas, independentemente de qualquer variável pessoal que possam ter. Em relação à sobreposição de estruturas semelhantes no terceiro setor, eu acho que vou ser um bocadinho fraturante em relação a este tema, mas, portanto, acho que, pelo menos no âmbito da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, este é um assunto que vai surgindo. Eu vou dar um exemplo. No nosso caso, todos os serviços que nós prestamos, efetivamente, existem. Todos os serviços não, os serviços de atendimento, os de acolhimento não, mas os de atendimento existem também noutras zonas do país, portanto, quer para crianças e jovens, quer para pessoas LGBTI. Enquanto para as crianças e jovens é mais fácil de encontrar este tipo de serviços e digamos que não há necessariamente grandes mutações políticas que se traduzam na existência ou não destas estruturas, o mesmo não acontece para as questões LGBTI. E, portanto, no nosso país temos 4 estruturas desta natureza, de atendimento a pessoas LGBTI. Portanto, 3 que estão na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e outra que não está. Eu posso dizer que na Zona Norte existimos nós, portanto, Centro GIS aqui na Zona do Porto, Matosinhos, e que acaba por cobrir grande parte da Zona Norte. Existe também uma estrutura mais recente na zona de Guimarães. Contudo, a verdade é que grande parte dos casos estão connosco, efetivamente. Nós temos uma grande sobrecarga com uma equipa técnica muito escassa, com recursos humanos muito escassos que efetivamente vestem a camisola e dão tudo de si para conseguir assegurar o acompanhamento e, portanto, o preenchimento das necessidades das nossas pessoas utentes. Portanto, a existência de outros serviços desta natureza evitaria até uma sobrecarga destas estruturas que são tão poucas e que estão tão distanciadas em termos de localização geográfica. E, portanto, eu diria que não há uma sobreposição nesse sentido. Contudo, acho que é importante abordarmos aqui uma questão em particular, como já tinha referido antes, a questão dos financiamentos. Promove também de alguma forma, e acho que nisto não podemos ser hipócritas, porque esta é a realidade do terceiro setor, promove alguma competitividade entre as estruturas ou entre as ONGs, no sentido de quem é que vai conseguir o financiamento para tal. Os financiamentos não são ilimitados e, portanto, quando as candidaturas são feitas, efetivamente, sabemos que o trabalho de cada associação se tem de destacar e deverá ter um escopo, portanto, diferencial, digamos, de alguma forma, de outra estrutura, portanto, prestar outro tipo de serviço, outro tipo de valências, de respostas, para se conseguir diferenciar. E naturalmente é lamentável que tenhamos que competir por estes financiamentos, mas sabemos que efetivamente isto acontece. Agora, considero que ao longo dos anos, destes 9 anos de funcionamento que temos tido, claramente esta articulação entre entidades da mesma natureza está muito mais oleado, e muito mais articulado. Muito disto também, naturalmente, promovido pelas entidades que nos tutelam, designadamente a SIG, que vai promovendo também estas reuniões entre entidades da mesma natureza, também agora a Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, a Senhora Ministra da Juventude e da Modernização, têm estado muito presentes e vão fomentando esta articulação e esta partilha. E sabemos que só assim é que conseguimos atingir ou responder às necessidades da maior parte das pessoas utentes que temos, que são muitas, efetivamente, e sozinhas não conseguimos
responder àquilo que é necessário e, portanto, apesar de por vezes parecer efetivamente que há uma sobreposição, eu diria que, sobretudo no que concerne a este público-alvo mais específico, designadamente das questões LGBTI, todos os serviços são necessários e mais seriam até do que aqueles que existem para responder ao público-alvo. Muito obrigada, Mafalda. Inácio, e estamos a aproximar-nos do nosso tempo, portanto já depois fecharíamos. Inácio, por favor. Eu acho que é muito rápido em duas vertentes. A primeira, acho que este foi extremamente interessante, um debate que houve na Assembleia da República com os deputados, com os ex-deputados da Assembleia da República. Fizemos uma declaração de 10 pontos, que é a Declaração para a Qualidade da Democracia. Eu depois poderei enviar, se tiverem interesse, porque está do domínio público, aliás está no site dos ex-deputados da Assembleia da República, que em conclusão, esta apresentação pública é uma declaração, sem se imiscuir nas orientações próprias de cada partido político, assume que a presente declaração para a qualidade da democracia, o seu contributo empenhado para aprofundamento de uma reflexão que se considera necessária e deseja ampla e partilhada com vista à melhor concretização dos objetivos fundamentais da democracia. Isto é extremamente interessante porque é abordado em 15 pontos muito sensíveis da nossa democracia. E eu acho que, agora, uma parte, eu em 2021 fui chamado à Assembleia da República por causa de uma lei que permitia ao Estado receber algumas orientações privadas de cada um de nós. Eu fiz uma pergunta, aliás, está no site da Assembleia da República, exato, em que perguntei aos senhores deputados. Os senhores deputados querem fazer listas e listinhas sobre diversas situações muito individuais de cada um e me garantem que a democracia em Portugal está consolidada. Querem crer que nenhum deputado me respondeu. Que a democracia em Portugal não está consolidada. Não está consolidada aqui nem lá nenhum. E vemos que, neste momento, como falava, penso que foi a Mafalda que falou há pouco, ou foi a Susana, agora não me recordo, que o perigo que estamos a viver dos extremismos na Europa e em Portugal também. E a democracia, que é uma coisa que ninguém muitas vezes fala, a democracia dá a liberdade de falarmos de tudo que queremos e muito bem nos apetece. Não é assim. A democracia também tem uma linha vermelha. E não podemos ultrapassar essa linha vermelha de forma rigorosamente nenhuma. Porque estamos a vir populismos que dizem aquilo que querem, muito bem lhes apetece, incendeiam a sociedade civil. E nós mantemos muito caladinhos e muito sossegadinhos. Num outro ponto que eu acho que é extremamente importante que a Susana falou, que é a interação de vários da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil tem um papel fundamental na estrutura do Estado. E em Portugal, em particular. A nossa associação com diversos, completamente diferentes associações que estamos a partilhar é fundamental. A partilha é fundamental. É assim que nós conseguimos conquistar a democracia. Não há outra forma. Agora, voltamos a correr na Europa e mesmo em Portugal, graves riscos se não se tomem medidas de facto, como é que houve um termo que ver que era, como é que se chama, não era? Bom, agora não me recordo o termo, que tem que ser feito, porque a democracia em Portugal, neste momento, corre alguns riscos. Corre alguns riscos. E as pessoas não têm consciência disso. E nós, sociedade civil, temos uma obrigatoriedade de chamar essa atenção não a nível nenhum partidário, nada disso que eu estou aqui a dizer, mas temos que chamar a atenção. Eu, onde vivo aqui em Alfragide, vivo a 100 metros onde houve esses incidentes no bairro de Zambojal. Vivo aqui. Eu vivi da minha casa esses incidentes. E pronto. Ok. Não fugi um bocadinho à pergunta, mas eu acho que tinha que dizer isto e sentir mesmo. Muito bem. Muito bem. Eu pegava naquilo que o Inácio dizia quanto à questão de... Bom, também poderíamos discutir muito isso, qual é o conceito de democracia. A democracia não é apenas um conceito ascético de
como dizia, de liberdade de expressão sem limites ou de, pura e simplesmente, um domínio da maioria sem acautelar aquilo que é o respeito pelas minorias e, portanto, precisamos ter, de facto, um conceito mais denso e mais exigente do que seja a democracia. E lembro também, voltando aqui ao texto constitucional, que, do ponto de vista daquilo que diz a nossa Constituição, desde há quase 50 anos, a nossa democracia não é de facto apenas uma democracia política, é uma democracia política, social, cultural, económica. Enfim, e seria esta a nota final que eu aqui deixaria, esta perspectiva de uma democracia que queremos que de facto seja pujante, para voltar a utilizar esta expressão, mas que seja não só política, como social, cultural e económica. Esperamos que este programa de capacitação em direitos humanos para a administração pública que hoje termina esta edição, permita que na administração pública nós tenhamos mais reflexão crítica. Este é um programa que se prolonga depois também numa iniciativa que corresponde aos embaixadores de direitos humanos na administração pública, para que cada um possa, no âmbito do seu local de trabalho e de exercício de funções, prolongar esta consciencialização, assim esperamos. Muito obrigada a todos por terem estado connosco. Manela, passo-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigada aos nossos distintos convidados pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar, da democracia política à democracia social. Informamos ainda que o programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Está também disponível para consulta o programa de formação do INA para o ano 2025. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt ou seguindo a ligação que iremos colocar no chat. Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste webinar de disseminação e partilha. Bom dia.